Olá, meus queridos e queridas participantes das semanas, olá, voluntários, olá, você que também passou a participar, está aqui junto com a gente, chega pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando sobre o nosso devocional Um Dia de Cada Vez, da Editora Espírita, da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Olha, nós aqui, como a Paz, a Paróquia Anglicana Espírito Santo, estamos absorvendo tudo que nós podemos desse devocional, desse programa, né, das palestras, de tudo mais. E nós temos tido um maior prazer e privilégio de estar compartilhando isso com você. Nós estamos seguindo aqui com o dia 3. Estamos no dia 3 da semana 16, né? Passamos da metade aí do programa e estamos falando sobre dependendo um dia de cada vez. É sobre isso que nós estamos falando. Olha, temos aqui uma passagem em João 1,12 que diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu amor, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Evangelho de João, né? Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, verso 12. Veja, aos que receberam. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Talvez você não tenha ouvido falar essa pergunta ainda, para não dizer o contrário. Você se reconhece como filho de Deus? Porque essa é uma pergunta constante, na verdade, que nós estamos fazendo, estamos levando ao longo desse programa a trabalhar essa questão da paternidade, de resolver isso, de finalmente, né, a gente descobrir ou crer ou receber, né, que nós somos filhos, sim, nós absorvermos isso na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração e vivermos isso. Isso é o que nós estamos procurando fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes a gente não se sente filho porque a gente sabe que a gente erra, a gente sabe que comete erros. Às vezes a gente pode se sentir feito o filho pródigo, né? Que pediu as contas ao pai, tudo que tinha direito, foi-se embora, gastou tudo. Depois reconheceu que não fez certo, ficou na lama, né? Literalmente na lama, e resolveu voltar. Mas ficou com vergonha. Muitas vezes quando a gente faz isso, muitas vezes não. Quando a gente faz isso, nós ficamos envergonhados e achamos que o nosso pai não vai mais nos querer. Mas o pai amoroso, é aquele que sempre vai estar por perto, ainda que você esteja longe dele. Sempre estará olhando para você e por você, né? E o nosso Deus é assim. É a figura do nosso pai perfeito. Ainda que o seu pai tenha cometido tantos erros, sua mãe, alguém que tem autoridade sobre você, tenha cometido tantos erros, mas o nosso Pai eterno, o nosso Pai do céu, Ele nos ama dessa forma completa e perfeita. Sabe, a gente tem tantos exemplos, mas como a gente comete erros, né, muitas vezes a gente acha que não é digno de ter essa filiação. Olha, eu vejo tantos homens de Deus, tantos homens que hoje construíram tantas coisas, né? Não porque eles acham que construíram, mas porque de fato eles se deram ao Senhor e eles reconhecem que são falhos, eles reconhecem que têm seus erros. Eu vejo o nosso pastor aqui local, o nosso bispo Miguel, né, dizendo: olha, eu não me garanto não, eu só me garanto no Senhor, porque ele sabe que ele é falho. A gente vê um pastor como Paulo Mazzoni dizendo que como ele errou ao assumir a igreja, quanto ele era bruto, ele era grosso, e a igreja diminuiu porque por conta dele, ele reconhece isso. Mas nem por isso ele abandonou o Senhor. Nós vemos um pastor também, né, da igreja lá da cidade, o pastor Carlito Paz, que também reconhece seus erros e que diz: olha, eu não faria mais como eu fiz antes, eu mudaria se eu tivesse a mesma experiência de hoje. A gente vê uma pessoa como o Bispo Márcio Meira. O Bispo Márcio Meira, gente, não sei como esse homem, né, é bispo hoje, sabe, é um apaixonado pelo Senhor, é um apaixonado que vive essa filiação do Senhor, que entende a importância do Pai do céu, da filiação no Pai do céu e a filiação terrena também. Porque todos esses, o que ele passou, o que o Bispo Márcio Meira passou com o pai, foi incrível, gente. Você imagina né, um pai dizer coisas terríveis para o filho.
É o testemunho dele, eu não vou nem repetir aqui, mas então eles ou foram levados a uma situação bastante constrangedora por alguém, ou cometeram seus erros e reconhecem isso, mas nenhum deles se afastou do Senhor. Buscou, tiveram seus conflitos, seus problemas, mas eles buscaram ter a intimidade com o Senhor. Eles reconheceram que o Senhor estava ali trabalhando na vida deles, através dessas dificuldades, através de todas essas coisas que lhes aconteceram e que foram difíceis sim, foram aflições sim, mas Deus estava ali trabalhando. Olha, a gente tem uma passagem em 1 Reis 6:7, que diz assim, na construção do templo, 1 Reis 6:7. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Todo o material que ia para o templo que Salomão construiu para o Senhor, ele já ia preparado. Lá no templo não podia haver nenhum tipo de barulho. E sabe de uma coisa? Assim como esses homens que eu citei aqui agora, eu e você estamos sendo preparados nessa vida, na terra, agora, porque quando nós chegarmos nos céus, né, não vai haver nada para ser trabalhado em nós, sabe? Não vai ser, porque já foi trabalhado, está sendo trabalhado nesse instante. Nós somos esses materiais, que assim como lá no templo de Salomão, chegaram totalmente lapidadas, prontas, com as pontas aparadas, com tudo aquilo que havia de grosso foi afinado, foi aplainado, o que havia troncho foi aplainado. Então, quando chegarmos no céu, nós vamos estar totalmente prontos, né? Vivendo agora uma nova vida em corpos novos, glorificados no Senhor. Então Ele está nos preparando nessa vida, porque Ele vai nos resgatar, agora sim, como filhos perfeitos dEle, na sua glória. Mas nós precisamos passar por esse processo aqui, precisamos entender que esse é um processo. E aí, quando a gente entende isso, nós vamos reconhecendo a nossa paternidade no Senhor. E nós vamos nos tornando a cara do Pai. Né? Eu não sei quantos de vocês se parecem com o pai biológico de vocês, né? Mas as pessoas dizem assim, poxa, fulano está a cara do pai. Né? Porque nós temos a genética do pai, nós temos o jeito do pai, nós fomos ensinados pelo pai. E aí nós vamos nos tornando parecidos cada vez mais com ele. E assim é a nossa paternidade perfeita no Senhor. Somos filhos que, à medida que as nossas dificuldades, nossas situações da vida vão acontecendo, nós vamos sendo lapidados e prontos para nos parecer cada vez mais com eles, porque estamos buscando isso, porque nós queremos isso. Nós temos aqui uma frase no nosso livro que diz assim: reconhecer a sua identidade de filho dará a você a capacidade de ressignificar. Eu posso mudar essa palavra por resolver as feridas do passado, empoderar o seu presente, ou seja, empoderar o presente é porque no presente que nós temos a possibilidade de tornar aquilo que o Senhor tem nos dado no seu Espírito Santo em realidade e valorizar o seu futuro, né? Ter expectativa no futuro. É isso que é reconhecer a identidade de filho. É o que nós estamos trabalhando aqui, acabamos de trabalhar hoje no dia 3, reconhecendo a identidade de filho no Senhor. É isso que nós queremos. Pai, nos ajuda, Senhor, a retirar, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, toda a mentira da orfandade que vem sobre as nossas vidas, todas as coisas que bloqueiam isso, tudo aquilo, Senhor, que tem gerado compensações. Nós queremos ser filhos, nós queremos absorver, Senhor, viver fruto do Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos tornarmos filhos verdadeiros do Senhor. Entendemos isso, Pai, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Em nome de Jesus. Olha, fica com Deus. Amanhã nós nos encontraremos de novo, se assim Deus permitir. Até lá.